Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje a pedido de alguns assinantes nossos que estão na dúvida com relação a como as ações sobem. E a grande questão desse vídeo de hoje é tentar fazer com que vocês não foquem tanto no curto prazo e passem a focar no longo prazo. Na hora que você passa a olhar não mais em termos de dias ou semanas e passa a olhar em termos de décadas, você vai passar a perceber as assimetrias de forma muito fácil. E hoje eu separei aqui 5 exemplos para vocês, tá? Lojas Renner, Multiplan, Itaú, Sanepar e Ezetec, para vocês darem uma olhada o que aconteceu no resultado dessas empresas nesses últimos anos. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, não deixem de apertar aquele sininho de notificação para você ser avisado no teu e-mail. Depois da vinheta a gente já começa, mas não deixa de compartilhar esse link com alguns amigos que precisem também dessa orientação. Bom, gente, antes de mais nada é importante dizer algumas questões aqui antes da gente mostrar os nossos slides. Primeiro, não existe garantia de retorno na bolsa. Segundo, nenhuma das ações que a gente vai falar aqui são recomendações, até porque resultados passados são diferentes de resultados futuros, tá? E terceiro, que o grande diferencial desse vídeo é mostrar para vocês o racional que está por trás de tudo isso envolvido, tá? Então não fiquem achando que porque o Daniel falou e porque a ação foi bem no passado, elas estão aí com recomendação. Nossa recomendação toda é lá na área de assinantes. Nada que está na área aberta é recomendação nossa. Assim, mais uma coisa, além do que a gente vai ver aqui, ainda tem os dividendos, tá? Os dividendos distribuídos não estão incluídos nestes valores que a gente vai passar nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá. Como as ações sobem? E aí aqui a gente colocou um gráfico, só para ficar bem claro para vocês com relação a lojas Renner, que essa linha aqui laranja, tá? É o lucro da lojas Renner ao longo do tempo. Isso ao longo dos últimos 10 anos. Ó, a gente vê que o lucro ficou mais ou menos aqui estável no início da década, aí depois subiu um pouco, e agora teve aqui um crescimento muito forte do lucro, tá? Que eu já adianto para vocês que mesmo com a pandemia ela subiu o lucro porque ela teve um evento não recorrente. Ela lançou a exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS, um efeito que não tem nada a ver com a realidade, e por isso que a gente vê aqui um descolamento, vamos dizer assim. Olha só, o preço ele está sempre aqui em volta do lucro, né? Ó, o preço aqui, ó. Às vezes ele está acima, às vezes ele está abaixo, às vezes ele está acima, às vezes ele está abaixo. Aí agora esse aumento de lucro, o mercado sabe que é um não recorrente, não tem nada a ver com a operação das lojas Renner. Então, parece que ela está com grande desconto, mas não necessariamente é um grande desconto. Aí precisa calcular e tem relatório dela recente lá na área de membros, dica de hoje para os assinantes, tá? Mas o grande questão aqui, voltando que não é recomendação nenhuma das ações, é que o lucro é que impulsiona a ação no longo prazo. Em compensação, no curto prazo, a gente às vezes tem momentos de euforia ou de pânico. Né? Aqui é 2015, aqui é 2019, por exemplo. Então, a gente tem momentos de euforia ou de pânico. Aí, a gente começa a passar por todas as ações, eu vou começar pelas próprias lojas Renner. Essa primeira coluna aqui, dados de 2006, essa segunda, dados de 2019. Lucro das lojas Renner em 2006, 99 milhões de reais. Agora, 1,1 bilhão de reais. Na verdade, é em 2019. Estou pegando sempre dados de 2019 para tirar aí o efeito pandemia. Valor de mercado, 4 bilhões, passou para 44 bilhões. Olha que interessante. Lucro subiu 11 vezes, valor de mercado subiu 11 vezes. Né? E a receita subiu aqui menos do que 11 vezes, mostrando que a empresa ficou mais eficiente. Ela está gerando mais lucro com menos receita. E aí a gente tem aqui
um crescimento anualizado composto de 20% do lucro. E como o lucro aumentou igual ao valor de mercado, do valor de mercado também. Então, quem investiu em lojas Renner desde 2006 a 2019 está ganhando 20% ao ano. Tá? Isso que a gente quer mostrar. Mas isso não aconteceu de forma linear. Né? Teve anos aqui que a pessoa perdeu dinheiro, por exemplo, ó, caiu daqui para cá, ó, caiu daqui para cá. Não é uma linha reta de 20% ao ano, tá? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que quem ficou 13 anos, em média, ganhou 20% ao ano, mas teve ano que perdeu mais de 30% também. E aí, a gente passa para Multiplan. Multiplan, a gente vai ver que aqui eu já peguei 2008 a 2019, tá? O IPO dela foi depois, e aí a gente não tem dados. 2007 ainda teve uns não recorrentes do IPO. E aí a gente tem aqui lucro líquido 77 milhões, passando para 469 milhões. Uma alta, vamos dizer aí, 70 para 490, umas 6 vezes aí de alta. Valor de mercado acabou subindo em torno de 8 vezes, um pouco mais do que o lucro, e a receita subiu 3 vezes aqui. O lucro subiu 18% ao ano, tá? O valor de mercado subiu mais do que isso. E vocês vão ver que outras empresas da mesma forma. O lucro aumenta, o valor de mercado da empresa aumenta também. Ó, o Itaú, por exemplo, e aí eu pude pegar um dado mais longo ainda, desde 2001, a gente vai ver que o lucro aumentou 11 vezes nesse período, mas desde 2001, num prazo maior também. O valor de mercado cresceu 12 vezes. Né? E a receita líquida aqui é um indicador que não vale a pena a gente comentar. Na verdade, isso aqui é receita de intermediação financeira, o banco é um pouco diferente. Então, esquece essa parte de receita líquida. Lucro crescendo em média 14,6% ao ano. Sempre que a gente tiver um lucro crescendo mais do que 10% ao ano, já é muito bom. Aqui no vídeo eu separei vários de 15% ao ano ou mais por um período bastante longo. Né? E aí depois a gente vem para a EZTEC, talvez a melhor empresa em termos de construção civil, em compensação também cara por causa disso. Né? Aí a gente tem aqui lucro líquido 46 milhões para 290 milhões, dados desde 2007, tá? Valor de mercado 1,27 bilhão para 11,7 bilhões, lembra que são dados de 2019, então, hoje ela está com valor menor, ela caiu bastante em relação a esse valor. Hoje ela deve estar aí alguma coisa em torno de 7 bilhões ou coisas do gênero. Receita líquida aqui 186 milhões contra 804 milhões. E esse lucro ao longo de 12 anos significa 18% ao ano de crescimento. Saindo de 46 milhões para 290 milhões, a gente tem um pouco mais de 6 vezes de crescimento do lucro. E aqui o valor de mercado cresceu 9 vezes, tá? Então precisa olhar bem, precisa olhar com atenção. Mesmo assim, a gente sabe que ela já caiu agora em 2020. Sanepar. Né? Sanepar é uma ação que eu falei até alguns vídeos atrás, 157 milhões para 1,08 bilhão. A gente está falando de um crescimento aqui em torno de 7 vezes em 12 anos no lucro. A gente vê aqui um crescimento mais ou menos em linha do valor de mercado, aqui cresceu 6 vezes, e receita líquida crescendo menos. A empresa está se tornando mais eficiente. Né? Antes ela tinha aqui um lucro líquido em torno de margem líquida de 12%, 13%. Agora tem uma margem líquida aqui em torno de 23% mais ou menos. Então a empresa está se tornando mais eficiente, lucro crescendo 17,5%. E aí no final eu coloquei uma ação que não tem nada a ver com o que a gente está querendo falar aqui, que é a Gerdau. É uma empresa cíclica, uma empresa que não tem um lucro crescendo de forma consistente, nem nada disso. Na verdade, em 16 anos, o lucro líquido dela ficou mais ou menos estável aqui, de 1,14 bilhão para 1,21 bilhão. O valor de mercado dela até subiu 3 vezes, porque a receita dela subiu 3 vezes. Ela é uma empresa que no passado tinha uma margem aqui em torno de 8%, né, 1,14, dividido pela receita de 13%, e no ano passado terminou com 1,2 e uma receita de 3,9, quer dizer, uma margem líquida de 3%. O mercado está precificando ela como se o lucro dela fosse voltar para aquela margem do passado, tanto que cresceu 3 vezes o valor de mercado. Esse lucro aqui significou ter uma alta nesse período todo, 16 anos, só de 0,4
ao ano, não é ao mês, é ao ano. O preço subiu 6,9% ao ano. Tá? Lembrando que empresas que não pagam, não têm lucro, elas normalmente não pagam dividendos. A Gerdau, todos os anos que ela teve lucro, ela pagou dividendos. E lembrando que todos esses valores que a gente mostrou são livres, além deles ainda teriam os dividendos. Então, várias dessas empresas, somando os dividendos, você teria retornos anuais compostos acima de 20%. E para vocês poderem se situar aqui, no período de 2007 a 2019, o retorno composto anualizado, o Ibovespa deu 5,07, o 2007 era um ano que estava lá em cima, na euforia de 2007, mas eu preferi pegar o final de 2007, porque o 2019 pode ser que tenha sido a euforia também, então a gente está pegando topo contra topo, tá? Eu pelo menos pensei em pegar dessa forma. O Ibovespa subiu 5%, o CDI 10% ao ano, o IGPM 6,12% e IPCA 5,77%. E aqui eu quero aproveitar para falar algumas coisas para vocês. Vocês viram que o Ibovespa cresceu menos até do que os índices de inflação. Eu acho que, de acordo com o vídeo de hoje, fica claro duas coisas. A primeira, que se a economia não andar bem, que foi o que aconteceu agora nesse período atual, né? Se a economia tiver um período de recessão, por exemplo, o que vai acontecer com o índice Bovespa? Ele não vai caminhar bem. Então, nesse período, a gente teve a crise do subprime e a recessão do Brasil. E aí, o que aconteceu com o Ibovespa? Ele não conseguiu bater o CDI, porque para o Ibovespa subir, que é uma cesta com várias ações, com várias empresas, isso vai se aproximar muito da economia do Brasil. A economia do Brasil precisaria crescer para que o Ibovespa crescesse. Agora, na hora que você pensa uma ou outra empresa, você vê que tem empresas que cresceram 2 vezes mais do que a renda fixa, mesmo a renda fixa sendo alta, e 4 vezes mais do que a inflação, né? E a gente ainda descontou aqui dividendos. Então, o grande racional aqui desse vídeo de hoje é mostrar que, primeiro, foca no longo prazo e foca em empresas que tenham potencial de aumentar o lucro delas e de aumentar a receita delas. Dessa forma, você vai acabar ganhando dinheiro no longo prazo em patrimônio. Outra forma seria você focar em empresas que pagam muito dividendos, porque aí você reinvestindo esses dividendos, você vai aumentando cada vez mais a quantidade de ações. Então, essas duas formas aí de ganhar dinheiro na bolsa são muito fáceis de serem colocadas, depende muito pouco de tempo de vocês de operação, vocês talvez vão ficar 2 minutos no home broker somente para comprar 2 ou 3 ações a cada mês e depois voltar no outro mês. São muito simples e dão muito resultado. O que atrapalha a pessoa física é tentar ficar buscando atalho ou ficar buscando um crescimento maior. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.